Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da Carol e a hospitalidade da Unicamp. Uma boa surpresa, não estava no programa. A Carol havia me convidado há uns 2 meses atrás ou mais para uma conversa com um círculo de estudos, debate, ou não sei se ativismo também, mas algo mais para o informal. E, de modo que eu estou encarando isto aqui, uma quarta-feira, como um seminário. Todas as quartas-feiras tem seminário há 18 anos lá na FEFELESH. E a última vez, numa circunstância semelhante, também foi uma quarta-feira, era uma atividade de seminário, foi lá em São Paulo. Foi no dia 24 de outubro do ano passado, poucos dias antes do segundo turno. E também foi uma conversa sobre, eu não diria que é mergulhar de cabeça em conjuntura, o gênero seria mais ou menos uma espécie de crônica de expectativas, porque nós, a bem dizer, mesmo 6 meses depois, não sabemos grande coisa. É muita especulação. Estou falando muito baixo, eu estou economizando um pouco a voz, porque eu vou falar mais, eu vou aos poucos aumentando, porque eu estou economizando um pouco, eu estou resfriado. Então, não sei até onde vai, mas eu vou aumentar. E crônica de expectativas no seguinte sentido, ainda isso é o prólogo dos prolegômenos, só para fazer o aquecimento. No dia 31 de outubro, portanto, 3 dias depois da catástrofe, para dar uma data para a última catástrofe, um jovem pesquisador lá da FEFELESH, chamado Felipe Catalani, publicou um artigo muito interessante sobre a essência, acho que é a natureza ideológica do bolsonarismo, coisa que o vale, mas o assunto era esse. Mas o que me interessou naquele momento foi uma observação muito interessante que ele fez, logo na abertura do artigo, que era o seguinte: nós estamos, 4 dias depois dele, foi dia 28, o artigo foi para o ar no dia 31. 3 dias depois, diz ele, nós estamos vivendo no Brasil, no país, que nós significa nós, assim, como a gente aqui. Uma atmosfera demoníaca e um clima apocalíptico. E há uma espécie de grande espera no ar. Uma espera. Não é exatamente nesses termos, mas mais ou menos nessa direção do raciocínio. Uma grande espera no ar, bifurcada em 2 direções. De um lado, há uma espera de um novo tempo, uma nova era que se abre, isto é, o lado vencedor. E do outro lado, a espera, um outro tipo de espera, em que nós achamos que vamos morrer. Ele dizia, era esse o sentimento que ele tinha. Quer dizer, a percepção que ele tinha, eu acho precisa. E, bom, diante disso, o que nós podemos fazer? 3 dias depois, nós não sabemos o que vem pela frente, só nos resta especular. Eu não vou especular, eu vou apenas fazer algumas analogias históricas. Então, ele vai para o caminho da roça, todo mundo vai pegar a psicologia de massas e análise do eu do Freud, com um tempero de Adorno, e faz umas boas considerações analógicas sobre fascismo ontem e depois, com várias interações muito pertinentes, mas sobre tudo isso que me interessa, porque, na verdade, ele é um pesquisador muito esperto, ele não dá a fonte, mas eu conheço a fonte dele, para fazer essa divisão entre essas 2 esperas, a espera de algo novo que se abre, e a espera calamitosa do fim que nos aguarda, e um fim dramático, está é pensada por um autor, filósofo, psicólogo, fenomenólogo, chamado Eugène, ele é francês, de origem polonesa, Minkowski, e que logo depois da Primeira Guerra Mundial, o Eugène Minkowski, tem limite de tempo? Não é longe.
Mas eu não entrei no assunto, eu estou apenas fazendo aquecimento, assim, porque é sem rede, né? O Eugênio Minkowski diz o seguinte, ele era também psiquiatra, além de filósofo e fenomenólogo, foi um dos primeiros a teorizar alguma coisa chamada tempo vivido. Ele começou a estudar os que tinham passado pela guerra, traumatizados pela guerra e pela guerra de trincheiras, que foi a guerra de 14 e 18. E a pesquisa dele era sobre o tempo vivido, como se vive o futuro. O tempo vivido, o tempo futuro enquanto tempo vivido, e não aquilo que nós projetamos, sabemos, julgamos conhecer e podemos antecipar a respeito um conhecimento do futuro, mas como se vive o futuro. Ele se vive de duas maneiras, diz ele. Se vive de uma maneira ativa, com projetos, tomando iniciativas, organizando-se e indo para frente. Assim se vive o futuro, embora não se conheça, ainda que não se conheça. Portanto, você, de certa maneira, abre o futuro numa direção ativa. E a outra maneira, diz ele, essa maneira preponderante neste momento, pela minha experiência clínica no pós-guerra europeu, e que eu vou chamar, a primeira eu chamo de atividade, e a segunda eu chamo de expectativa. E essa expectativa é a experiência da trincheira, isto é, quando é que a bomba vai cair em cima de mim? Quantas horas eu vou viver? O que eu posso fazer metido neste buraco? O meu fim está próximo, eu tenho apenas os meus companheiros que sentem a mesma coisa. É a mesma expectativa, que vai morrer. E que não há nada aberto à frente. Isso durante 4 anos muda a percepção do futuro de uma geração. Foi o entre guerras, depois veio com um sinal trocado, veio duas coisas, veio o bolchevismo, depois tinha fascismo, e assim por diante. Mas ele não tira essas conclusões. O Felipe leu essas coisas e pensou, é isso aí. Há um tempo vivido pela extrema-direita, que é a abertura de uma nova época. Agora eu estou interpretando, ele é estudante lá, eu conheço. Estou interpretando com segurança o autor. Então, a extrema-direita está diante de um novo tempo. Isso é incrível. Nós que perdemos, para dizer uma expressão trivial, temos apenas expectativas do pior. Daí o clima demoníaco, catastrófico que nós estamos vivendo, que é um pesadelo. E nesse momento também, naquele momento, uma socióloga, da qual vamos falar várias vezes aqui, chamada Silvia Viana, começou a colecionar pesadelos. Ela começou a escrever para as pessoas, por favor, me contem os seus sonhos. Com o que vocês estão sonhando? Não precisa, pesadelo explícito não vale. Sonhar com a besta fera aí, né, é trivial. Tem que ser um sonho mais complicado, mais indireto, que são os mais decisivos. Bom, essa é um pouco, digamos, daria para interpretar da seguinte maneira, essa bifurcação. O outro lado, dito, vamos chamar, tem vários nomes, extrema-direita, populismo, autoritário, assim, uma infinidade de nomes, a maior parte jornalísticos, para denominar aquilo que nós não sabemos. A nova era que está sendo celebrada ou antevista, sobre a qual se diz, os próprios interessados dizem bobagem, de fato é uma nova era, é um novo período histórico que nós poderíamos chamar de fim do imediato pós-Guerra Fria. O pós-Guerra Fria, tal como nós o conhecemos, dos anos 90 até mais ou menos, eu não vou dar a data 2008 porque é, não sei, um negócio economicista, mas, enfim, a famosa era progressista do reconhecimento de direitos e reparações de crimes históricos, assim por diante, para dar uma... Era uma era, digamos assim, como diz a Nancy Fraser, de progressismo neoliberal. Onde estavam os dois lados do barco. Os dois lados do barco estavam lá. Socialistas e conservadores, Tories e Whigs, democratas, republicanos, desculpe o nome, mas petistas e tucanos. Eu não queria conjunturalizar nessa base, tanto porque é pequeno o assunto, não estou um pouco interessado nessas coisas. Mas, enfim, esse bloco chamado de progressismo, nesse momento acabou abruptamente, ou, digamos assim, foi visto abruptamente na Europa e nos Estados Unidos. E era essa
por mais, digamos, por mais bestial ou boçal que seja o lado vencedor desse momento, percebe, viu e espera alguma coisa. E por isso, e essa espera lhes dá a energia política suficiente para fazer o que estão fazendo, senão não fariam. Essa era, de fato, acabou. E um deles me surpreendeu, agora vou dar um nome, bom, não sei, dou um nome. É o Dom Felipe de Orleans e Bragança, que escreveu um artigo interessante na Folha de São Paulo, chamado Início do Fim do Progressismo. E eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que não é início do fim, é o fim mesmo. O resto é sobrevivência. Então, você vê como esse lado ativo da vivência do futuro pode descortinar coisas para nós percebermos. E, de fato, foi isso. Esse é o corte. Esse é o corte. Resta saber como é que nós vamos elaborar as nossas expectativas do pior, que é, digamos, como nós estamos vivendo o futuro. Isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento. Mas é assim, eu acho que é assim que se vive politicamente. Essa definição não é minha, eu sempre repito de vez em quando vem a ocasião, é de um teórico americano especialista em o que ele chama os últimos holocausto na Guerra Fria, que foi os anos do terror branco na América Latina, de 64, começamos por nós e termina no fim dos anos 80, virado dos anos 90, na América Central, é aí que foi, de fato, um massacre terrível. Que ele diz o seguinte, a política é justamente essa dimensão fundamental das expectativas humanas, e, portanto, política é expectativa, não é mais do que isso. Onde começa a entrar teoria e sabedoria, eu já pulo de banda. Não significa que seja voo cego. Não estou, mas é esse o terreno em que nós estamos abrindo nesse momento. E só para completar esse prólogo do prólogo, depois eu quero explicar o subtítulo dessa palestra que eu dei, sou responsável, e o título, sobretudo, que já me cobraram, o que é essa história de último círculo. Eu explico, tem explicação, não sei se é boa, mas na minha cabeça tinha. O mais interessante disso, mas que eu posso apenas dar uma notícia parcial a respeito dessas duas esperas, portanto, duas clivagens da expectativa política no Brasil contemporâneo atual. Foi uma palestra, uma conferência, uma palestra dada, que eu conheço de maneira indireta, vou dizer como, conheço de maneira direta, dada por um historiador, um jovem, vamos chamar de jovem, na minha idade todo mundo, menos de 50 é jovem, historiador da FEFELESH, chamado João Paulo Pimenta, que naquele ciclo, em 2016, lembra que todo mundo dava uma aula de pós-graduação ou um curso sobre o golpe, em 2016, a origem do golpe, assim, ele deu um curso. Nesse ciclo, organizado lá na FEFELESH, ele deu uma aula, e a aula dele, ele vai fazer um parênteses, quem estiver interessado, daqui a 15 dias, numa das quartas-feiras lá em São Paulo, ele vai expor agora por extenso. Ele e uma outra moça, que eu peço desculpas por, acho que é a Virgínia Castro. Acho que é isso. Os dois, é uma pesquisadora também. Eles fizeram o seguinte, fizeram um levantamento, ele fez um levantamento, ele me contou por telefone e me mandou o PowerPoint da exposição dele, não escreveu, agora está arrumado, ele vai nos expor. Ele fez um levantamento da votação da admissibilidade do impeachment em abril de 2016. Declaração por declaração de voto. E notou o seguinte, todas as declarações de voto pró-admissibilidade, pró-impeachment, faziam alusões, referências, entreviam uma espécie de novo futuro se entreabrindo. Todas as declarações eram uma espécie de retomada, ou de relançamento de alguma coisa, como uma história nacional que havia sido interrompida, paralisada, havia sido desvirtuada, e por aí. Enfim, todas se referiam ao futuro. E todas as outras declarações de voto contra o impeachment, nós, esquerda toda, se referiam apenas ao passado. Diz ele, em parte é compreensível porque, para a recepção disso, pelo menos, para uma boa parte da população, 15 anos de lulopetismo triunfante era uma estrutura, não era conjuntura. Portanto, foi sempre assim.
E no momento que ela está sendo decapitada, visivelmente, politicamente decapitada, a reação é da retrospecção e imaginar, recapitular aquilo que estava sendo anulado, ceifado, e o que foi esse passado, que possivelmente prometia alguma coisa, está sendo interrompido. Era olhar para trás. Ora, é exatamente isso o que, sem saber, tem menor ideia, eu também não sei como é que ele vai trocar, o João Paulo vai trocar em miúdos isso. E quais foram as referências, ele tentou referências históricas, ele faz uma série de numerações que vai desde a coluna Prestes até Marighella. É toda a história política da esquerda brasileira que apareceu nas, cento e tantas intervenções que ele catalogou. Tinha as anódinas e as bestialógicas, ele deixou de lado, obviamente, dos dois lados. E, então, é uma espécie de recapitulação, é todo um Jango, a Revolução de 30, tudo reapareceu do lado anti-impeachment. Não sei que interpretação ele vai fazer disso, mas corresponde exatamente à expectativa levantada pelo Felipe, o pressentimento dele, que nós temos a sensação de que uma hora vai chegar e nós vamos morrer, porque está muita gente morrendo, mas se morre é muito tempo, também o problema não é esse. De certa maneira, é recoberta por essa percepção que o João Paulo teve e tentou explicar. Curiosamente, eu vou dizer, é uma outra coisa, é um outro detalhe, não é mais detalhe, é uma coisa, eu acho, substantiva. Eu soube da existência. Como é que eu soube da existência dessa palestra? Não tinha a menor ideia que ele tinha. Eu sabia do ciclo, tal, que todo mundo estava falando, a polícia estava dando em cima, o Ministério estava perseguindo, por aí vai. Ministério Público. Por um artigo de um outro, também jovem pesquisador, filósofo, estou só citando prata da casa, tudo Fefeleche, USP, chamado Antônio Davi, que doutorou-se fazendo uma tese sobre Spinoza. Vamos imaginar qual é a árvore genealógica política do Antônio Davi, que eu conheço também faz tempo, como militante. E o Antônio Davi fazia a seguinte reflexão. Ele se referiu, é um livrinho chamado A Ideia, publicado pelo Lincoln Seco. Vários artigos, está lá o artigo do Antônio Davi, não me lembro mais o título. E ele se referia a essa intervenção do João Paulo Pimenta, dizendo o seguinte: eu acho que as bolas estão invertidas. Não estou usando esses termos, eu estou simplificando, barateando, sendo coloquial demais. Ele tem uma teoria, ou o grupo, na qual ele, do ponto de vista teórico, filosófico, ele se filia a respeito do tempo brasileiro, do tempo nacional, como um tempo fundacional, mitológico, que sempre avança para frente, uma espécie de sociedade, não está usando esses termos, as sociedades nacionais são sociedades orientadas para o futuro e, portanto, elas são intrinsecamente progressistas. Inclusive, a nossa Constituição, como dizem alguns teóricos, é uma Constituição dirigente, ela é um programa. É baseada, essa Constituição foi inspirada, depois ela foi completamente desvirtuada e está sendo estraçalhada pelo Supremo, segundo esses juristas. Ela é inspirada na Constituição portuguesa da Revolução dos Cravos, a famosa Constituição dirigente. Ela é um programa nacional, com normas e assim por diante, depois tem que ser traduzido em leis. A nossa, é claro, foi para a geladeira, depois foi virada do avesso. Bom, enfim, o Antônio Davi se contrapõe a essa concepção fundacional mitológica de um tempo nacional que nos empurra para a frente na direção do progresso e que repete um mito de fundação de uma sociedade, bom, aí é um pouco excessivo, de uma sociedade una, indivisível, amarrada indissociavelmente. Aí já eu penso, para ele, tempo nacional é conservador. Portanto, a visão do futuro nesse sentido é conservadora e, portanto, ele discorda da avaliação que o João Paulo fez, dizendo o seguinte: na verdade, a expectativa de subversão que vem da esquerda, ela se refere sempre ao passado. Essa é uma tese conhecida, ele cita, ele comenta, é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin simplesmente antecipou um esquema famoso sobre a relação entre espaço de experiência e horizonte de expectativa, dizendo o seguinte: o horizonte de expectativas que comanda a ação política está lá atrás.
As expectativas estão no passado, são as expectativas revolucionárias que foram cortadas pela raiz e que não estão mortas, e que, dependendo do momento, da urgência do presente, podem ser ressuscitadas a qualquer momento. E, portanto, a referência ao passado é uma referência às expectativas que estão lá para trás e que podem, portanto, ser reativadas. Em princípio, é uma concepção, ao contrário desse tempo homogêneo nacional, é um tempo messiânico e, portanto, revolucionário. Esse é o ABC do Walter Benjamin. O problema do Antônio Davi, que ele não está aqui para debater, mas espero que ele apareça no seminário, é que esse passado, infelizmente, esse passado ao qual ele se refere, é um passado, digamos, conjunturalmente, politicamente muito complicado, que é o passado petista. E o passado da memória popular, de certa maneira, concentrada na figura principal do nosso Prisioneiro de Zenda. Prisioneiro de Zenda é um filme dos anos 50, só o Marcos Miller talvez se lembre disso. Olhe lá. Hein? De modo que a referência dele é o despertar dessa memória nas pessoas presentes em Santo André, em São Bernardo, perdão, no momento da prisão, e a resistência à prisão, o sindicato cercado. E que no meio do caminho, essa é a tese do Antônio Davi, o ludopetismo se perdeu ao perder essa memória e tornou-se apenas um partido gerencial eleitoral concentrado nesse futuro nacional que, por definição, é conservador. Eu acho, embora meu barco seja diferente, eu gosto muito, acho muito simpático, acho muito inteligente esse tipo de raciocínio, embora altamente discutível. Bom, essa, mais ou menos, é a situação em que nós nos encontramos nesse momento e, portanto, eu chego ao fim desse prólogo do prólogo, para me desculpar porque que a gente tem que começar aqui a mergulhar de cabeça em conjuntura e especular, porque saber nós não sabemos nada. É verdade, a não ser o superficial, todo mundo aqui é politizado, maior de idade, calejado, sabe raciocinar, juntar A com B, tira consequências e tal, mais ou menos óbvias, mas dizer que nós compreendemos o que está acontecendo é difícil. Como eu sou pré-64, eu me lembro de ouvir conversas na faculdade sobre a inviabilidade do golpe de 64, feito por gente com a maior experiência política possível. Maior parte é ex-comunista, mas isso não explica tudo. Dizendo que aquela quartelada não tinha futuro, por isso, por A mais B, política internacional, econômica, assim por diante, dissidência, a divisão entre os militares, por aí vai, todo mundo explicando, 6 meses acaba, e assim por diante, até que um nefelibata, não posso dizer o nome dele, que vivia no mundo da lua, era sociólogo, gostava de literatura, foi o primeiro grande proustiano do Brasil, era lá da FEFELESH, é o Rui Coelho, está gravado, então fica uma homenagem ao Rui Coelho. Os proustianos sabem das coisas, anotem isso. Ele disse o seguinte, eu não sei isso para mim, eu acho isso para mim dura uns 20 anos. Todo mundo caiu na gargalhada. Então, mais uma vez, o Proust tinha razão. Então, o que nós sabemos? Então, vou à minha embromação de hoje. Subtítulo. A Carol me mandou, manda um título. Falei, como manda um título? Então, vai falar o que está rolando, o que é? Precisa mandar título sobre? Não, manda um título para divulgar. Eu inventei na hora. Mas, claro, mas eu acho que fazia sentido. Catástrofe, não sei, bom, eu posso explicar. Catástrofe, a palavra está banalizada. Está banalizada, mas está na minha cabeça num sentido bem preciso. Naquela altura, que era março, mais ou menos, já tinha acontecido Brumadinho. Né? Então, era um desastre atrás de outro. E o primeiro remontava de datas traumáticas no dia 28 de outubro do ano passado. No dia 29, na segunda-feira, portanto, um colunista bem, digamos, respeitável, a minha praia não é a dele, é um sociólogo e colunista, que é o Celso Rocha de Barros. Ele dizia o seguinte, na primeira frase, primeira coluna fora da internet que eu li no dia seguinte, no day after, não dá
para diminuir o tamanho da catástrofe que se abateu sobre o Brasil no dia 28 de outubro. Ponto. Nunca descemos tão baixo, nunca fomos tão repulsivos. Ponto, fecha aspas. Memorizei até agora. Bom, essa percepção imediata de catástrofe é que ficou, ela se generalizou. Se generalizou no dia da votação, um outro colunista, no caso uma socióloga, também se referiu à votação que ia acontecer a partir das 8 da manhã, ela escreveu a coluna para publicar no domingo, no sábado, associando a Semana de Finados que estava entrando. Então, o título da coluna acho que era Dobre de Sinos, dobre qualquer coisa, dobre de finados, por aí. Então, a sensação catastrófica é um gênero a ser analisado. Eu tentei fazer uma crônica disso, mas fiquei em casa escrevendo, que é uma espécie de distopia de colunista de grande mídia atualmente. É um gênero específico, eles estão caprichando nisso, material não falta. É uma outra coisa interessante desse período de expectativa. Eu não sei se vocês repararam, porque eu sou leitor quanto mais de jornal de papel. É vício desde adolescente. Você recebe a família assinar, mas você fica lendo jornal e não consegue ficar sem ler jornal. Mesmo sabendo o que é, não preciso nem dizer o que é, mas o Raimundo Pereira, que foi um grande jornalista, para o qual eu fiz alguns artigos, uma revista chamada Reportagem, há uns 20 anos atrás, diz o seguinte: olha, Paulo, pega o jornalão e faz o seguinte, pega uma escovinha e vai tirando a merda que está em cima, porque alguma coisa você vai achar. Por uma razão muito simples. Ele era jornalista profissional, expulso do ITA em 64, assim por diante, pelas melhores razões possíveis. Ele diz o seguinte: porque esses caras, os jornalistas, no geral, são bons, inteligentes, são de esquerda, mas tem patrão, que são os editores. E esses patrões têm dinheiro que financia a reportagem. Então, eles fazem reportagem, eles pesquisam, então eles são inteligentes, têm alguma coisa para dizer. Aí depois aquilo vem a merda por cima, várias camadas, e sai aquilo que a gente compra na banca de jornal. Mas se você tira, sempre ocorre alguma coisa. Então, isso é fundamental. Não adianta nada internetico substituir isso pela simples razão de que você precisa, para fazer uma boa matéria, pagar um fulano bom, inteligente, que vai ficar em campo durante 2, 3 meses para fazer uma matéria decente. Depois, o que vai ser editado aí é salsicha, como diria o Bismarck. Não vem com... É isso. Bom, então, quem lê jornal nota uma coisa, nesses tempos assim, de expectativas de trincheira, quando é que vai cair a próxima bomba, nota uma coisa que a gente lê, nós dois em casa, eu te lemos nos 2 jornais, um lê para o outro. Lembra do... Bom, eu não vou contar mais isso. Não, tem um cidadão Kane, o casal, lê jornal de manhã. O cidadão Kane e a sua mulher. E leem o mesmo jornal, que é o dele, com cadernos diferentes. No certo momento, quando a relação dos dois começa a se deteriorar, ela começa a ler outro jornal, começa a ler o concorrente. Mas eu começo pelo Estadão porque eu gosto de reacionário de verdade, que sempre, nunca enganou ninguém. O que ela lê, engana. O Estadão nunca enganou ninguém, é só ter estômago para ler, claro, mas eu leio. Bom, é que esse colunismo e mesmo as reportagens, o trauma é tal, que está aparecendo coisa inteligente, eles estão escrevendo bem, os jornalistas estão escrevendo bem, dá gosto, eles encaixam bem as frases, a gente nesse momento totalmente entrincheirados, uma frase bem feita, com um pouquinho de luz, faz bem para a alma. Eu faço isso, embora depois, terminado o jornal, a depressão seja total. Mas para dizer por que eu estou começando por colunistas para datar a catástrofe. Agora, para a minha religião pessoal, eu sei que tem alguns adeptos dessa religião aqui presentes. Para a minha religião pessoal, a catástrofe começou lá atrás. Né? Essa é apenas um capítulo. Um capítulo de outra coisa que nós não sabemos o que é, mas na minha religião, a catástrofe começou lá na virada dos anos 80 para os anos 90, mas já estava mais ou menos delineado, porque nós ingressávamos numa sociedade que foi denominada de sociedade pós-catástrofe. É claro que essa catástrofe ela pode ser recuada há muito tempo, se nós quisermos. Ela pode chegar até 14.
para sermos bem rígidos, bem sectários, como diriam os comunistas paraguaios, muito sectários. Ela começou em 14, quando, digamos, os sindicalistas não foram burocratas, não foram sindicalistas do social-democracia alemã, votaram os créditos de guerra e inventaram uma coisa chamada socialismo patriótico. Naquele momento, o socialismo barbárie da Rosa Luxemburgo se refere a isso. A barbárie já tinha acontecido. Então, bom, aí catástrofe é alguma coisa muito complicada, é muito extensa. Mas catástrofe no Brasil, bom, para dizer que na minha religião é o seguinte: a primeira data dessa catástrofe, eu acho que o primeiro registro dessa data se encontra, curiosamente, são os melhores registros, o melhor termostato, digamos assim, se encontra num romance do Chico Buarque, chamado Estorvo. Está lá. Quem leu bem aquele livro percebeu que a maré tinha virado, a maré sociológica, dinâmica da sociedade brasileira estava em mutação, e não por acaso, o livro foi publicado em 91, não por acaso, em 89, 90 já era o primeiro ano de exercício, novamente, a elite dirigente dominante brasileira havia elegido um crápula para afastar o mal maior. Tudo, menos alguma coisa que eles temiam, que aparecia como, enfim. Era uma espécie de segunda desistência histórica, depois eu posso mais adiante explicar de onde é que vem esse termo, uma segunda desistência histórica que já tinha acontecido em 64. E lá ela se repete em 89, e não é apenas uma decisão política, e o momento dessa repetição, o que está acontecendo ali, é registrado pelo Chico Buarque no romance Estorvo, e é registrado por bom, eu tenho que citar, estamos em família, cito, uma das minhas bússolas, registrado num artigo do Roberto Schwartz, chama-se Um Sopro Novo, Vento Novo, qualquer coisa assim, nesse livro do Chico Buarque. Por que eu estou citando isso, já vou explicar. Nesse artigo de resenha, ainda não estou no subtítulo, hein? Vai longe. Nesse artigo, nessa resenha, o Roberto diz o seguinte: será que nós já estamos... Eu não vou resumir aí, a gente vai até a noite. Não vou resumir o estorvo do Chico Buarque, que é o estorvo do Chico Buarque. Nesse artigo ele diz o seguinte: será que nós já estamos vivendo numa sociedade sem classes, sob o signo da delinquência? É o Collor. Um mês depois, isso eu posso dizer que ele se antecipou. Um mês depois, nós podemos compreender por que ele entendeu perfeitamente, se reconheceu num livro de um alemão maluco, exótico, que escreveu um livro chamado O Colapso da Modernização, e como é que as sociedades pós-colapso se reproduzem. A vida continua, essas sociedades estão aí. O capitalismo ainda é movido à extração de valor de trabalho vivo. Está lá, mas está de um jeito diferente. Isso aparece na periferia, naquele momento, em alguma coisa como esse livro, esse romance, essa novela do Chico Buarque, em que nós parecemos já uma sociedade sem classes, sob o signo da delinquência. Então, naquele livro, como se lembra, os bafons da sociedade se comunicam com o alto. Justamente o colorismo, como é agora, como se avant la lettre, você vai da milícia até o poder executivo, desce, como todos os grandes romances do século XIX francês, Victor Hugo, Balzac, tudo se passa até o Conde de Monte Cristo se passa nessa circulação entre a criminalidade e o alto comando da sociedade. Todas as conspirações vêm daí, assim por diante. Isso já estava lá no romance, na novela do Chico Buarque. Bom, e mais o que nos interessa é como é que uma sociedade se reproduz nessas circunstâncias, em condições cada vez, como diz o Roberto naquela resenha, cada vez mais impossíveis. Uma definição do Brasil é isso. Uma sociedade que desde então se reproduz em condições cada vez mais impossíveis do que agora, acho que é inimaginável, mas está se reproduzindo. É isso que nos interessa, como é que isso se reproduz. Bom, por que eu estou lembrando disso? Porque um outro artigo também muito bom, veja só que nós estamos em baixa, todo mundo deprimido, mas os artigos inteligentes, as intervenções inteligentes estão aparecendo mais do que de hábito. Se nós pensamos na monotonia, no
tédio absoluto dos últimos 10, 15 anos, do gerencialismo insuportável, intragável, esse tranco e as pessoas começam a pensar. Portanto, nada está perdido. Eu sou absolutamente otimista a esse respeito, que as pessoas estão pensando, as coisas estão surgindo. Um artigo interessante, um rapaz chamado Henrique Costa, que tem uma tese muito boa, já publicada, chamada Do Lulismo ao Ceticismo, sobre pronistas na periferia de São Paulo, tem descobertas do Arco da Velha ali interessantes. Ele escreveu um artigo dizendo o seguinte, não vou resumir o artigo. Ele começa, veja só, ele começa pela novela do opa, é o Gabinete de Segurança Institucional, manda um alô para ele, estamos subvertendo, só tem comunista, pode vir, todo mundo fichado, não vai descobrir nada. Bom, o que diz o Henrique, para entender o que está acontecendo, ele usa fascismo, mas eu tenho restrições a usar, mas fascismo numa sociedade sem classe, exatamente sob o signo da delinquência. E a primeira frase do artigo dele, que é justamente essa expectativa de que vamos morrer, como é que se pode compreender, diz ele, como é que devemos entender o que levou quase 48 milhões de brasileiros sobrevivendo no meio de escombros governado por milícias, a acelerar o fim da história. Eu não sou catastrofista. O Henrique é um sociólogo sensato. E cita como referência o livro do Chico, O Estorvo. De modo que catástrofe é um pouco isso. A ideia de catástrofe dessa minha religião, catástrofe significa o seguinte, não é o evento extremo em ato. Tempo catastrófico é um tempo em que você adia, vai retardando esse evento extremo. Olha, isso não é elucubração de teoria crítica do valor de associação. Isso aí tem um patrono, esse patrono em homenagem ao meu ex-professor. Até agora foi conversa. Bento Prado, que era um grande rousseauista, está no Rousseau. Está no Rousseau, nas origens da desigualdade entre os homens, que era uma dissertação que ele fez para ganhar um prêmio da academia, uma academia qualquer, acho que não me lembro da cidade, na província francesa, em que ele punha de cabeça para baixo o iluminismo. Todo mundo era iluminista na França do fim do século XVIII, progresso, luz, esclarecimento, ciência, avanço, e ele não quis saber. Como ele era um ressentido, como diziam as más línguas, ele disse justamente o contrário. A catástrofe já aconteceu, nós estamos entrando num período de guerra e revoluções, a desigualdade ela já está lá, na origem, acabou, não tem mais conversa, é um plano inclinado descendente, compete a nós, através da educação, isso depois vai repercutir na toda a filosofia clássica alemã, no Schiller, assim por diante, compete a nós, através da educação, é retardar um pouco isso que já aconteceu desde que aquele primeiro a pessoa cercou essa propriedade, depois uma cerca, isso é meu, e ninguém contestou. O problema é ninguém contestou. Depois o Engels vai tentar virar isso de ponta cabeça, mas o resultado até agora há controvérsias. Bem, enfim. Mas essa ideia de que você vai retardando nós não sabemos como ela vai aparecer, vem lá do século XVIII, mas não, era essa. Bom, isso para, digamos, situar a atual clima de... Não é clima, é uma fieira de desastres que a gente pode enumerar de catástrofe, e que, portanto, nós temos que entender como é que, numa sociedade em que as catástrofes se sucedem, como é que ela se reproduz, o que é isso. E um momento dessa reprodução aconteceu agora. De modo que eu não estou dizendo, vamos refletir sobre esse evento, essa eleição catastrófica, ou que vem antes, ou lá para trás. Como é que foi? Como é que se reproduziu essa sociedade? O que ela fez? O que aconteceu? Quais são os paradigmas? Como é que ela foi gerida em última instância? Bom, essa é a ideia dessa última catástrofe, inclusive. Há um historiador francês muito interessante chamado Henri Rousseau,
Mas é Rousseau, não Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, é Rousseau, R-U-S-S-O. Rousseau. Tem um livro chamado A Última Catástrofe. E ele é historiador do tempo presente, como se diz atualmente, última catástrofe é uma maneira de demarcar um período. Isto é, o tempo presente é sempre aquele tempo que começa a partir de uma grande catástrofe, da última catástrofe. Ele pega isso de um historiógrafo alemão, que faz isso, bem conservador, que faz a história do pós-Terceiro Reich, e todas as políticas de reparação na Alemanha, assim por diante, para tentar arredondar. Então, a última catástrofe é sempre o início, o nosso tempo presente começa com a última catástrofe. Essa última catástrofe está sendo celebrada pelo lado vencedor como o início de um novo tempo, que para nós é justamente o tempo da última catástrofe, que é, como diz o Henrique, a aceleração desse fim da história. E fim da história não é Fukuyama, não é nada disso. Fim da história, a ideia de fim da história aparece lá atrás, quando se começa a refletir sobre a história. Quando se começa a primeira vez a refletir sobre história, a história aparece como a temporalização do tempo. É a história, não, a história existe sempre se fez crônica do passado, assim, não é nada disso que se trata. Quando aparece alguma teorização, uma concepção sobre isso, a ideia de fim está implícita. Não foi o japonês do Departamento de Defesa que inventou isso, por favor. Né? Isso já está lá no Kojève, comentando a fenomenologia do espírito do Hegel. Se você fala em história, processo, e se você grafa com H maiúsculo, tem um fim. Tem um telos correndo por aí. Não adianta, isso não é metafísica. Apareceu por lá. Inclusive, ele aparece com todas as letras num livro, num escrito materialista chamado Manifesto do Partido Comunista. Está lá. Então, e agora ela está sendo, ela é material, porque se trata da vida e do planeta. Então, seguramente, é possível que ela chegue antes. Há previsões controversas, mas é disso que se está falando nesse momento. Inclusive, a nossa catástrofe do dia 28 de outubro, ela está acelerando esse processo. Toda a vida, não só no Brasil e no continente, mas no planeta, que está ameaçado por isso. É só ler diariamente no jornalão o que se apronta, como é que está sendo o Ministério do Meio Ambiente. Se a gente quiser preferir essa área, pode preferir a área de saúde, e por aí vai. Nós estamos, então, 48 milhões de brasileiros, sabendo ou não sabendo, escolheram essa aceleração. E todas as pequenas medidas que estão aparecendo nas entrelinhas é para acelerar esse processo. Todos os tipos de mortes, ou de finalizações, digamos assim, até a famosa cancelamento de 14 CNPS, ou CPFs, lembra? Com os caras que foram fuzilados na favela, torturados, cancelados 14 CPFs. Então, é esse processo que nós temos que entender, baseado nesse tipo de expectativa, temos que tentar compreender o que se vai. Bom, não tem fórmula nenhuma. Bom, então, aí se explica o título que me ocorreu na hora, assim que a Carol me fala, dá um título. O Último Círculo. Eu já vou dizer por quê. Eu tinha acabado de ler uma coluna, justamente desses colunistas, agora não vou dizer o nome, porque aí fica complicado, mas de vez em quando saem coisas. Chamava-se Círculo Militar. O Círculo Militar, eu moro mais ou menos, não tão longe assim, do Oscar Freire, lá no Ibirapuera tem o Círculo Militar, passa lá do lado da Assembleia. Nós sabemos quem se reúne no Círculo Militar. Os famosos generais de pijamas, que saem sem comando e que conspiram em tempo integral. É folclórico, mas eles influem, assim por diante. Então, o Círculo Militar é o último círculo. Só que o último círculo é Dante, não, desculpe, mas é Dante. Né? Eu pensei que fosse óbvio. A citação é o último círculo. Só que o último círculo do Dante, no inferno, lá estão os traidores. Né? O negócio. Política em Florença era isso. O mal era a traição. Então ele botou todos os inimigos, todo mundo sabe, e grande poesia, uma poesia maravilhosa, no último círculo, o círculo dos traidores. E o último círculo é sempre usado como metáfora do fundo do poço. Chegamos. Um dos primeiros romances do Solzhenitsyn também é isso.
Acho que só que não era o último, era o sétimo, acho. Ele achava que o Gulag ainda não era o último. Ele estava na fronteira do Gulag entrando, já estava se aprofundando mais. Bom, enfim. Então, o último círculo é o Dante e o último círculo é militar. Então, é sobre isso que eu queria falar. Então, vamos começar. Bom, aí começa a especulação. Na verdade, a hipótese sobre o último círculo, sobre a última catástrofe, é uma hipótese sobre... Aí que eu proponho é seminário. Estou lembrando que é seminário. Eu não sou expert. É um seminário sobre o que se poderia chamar de o processo de militarização da última catástrofe brasileira. Que já acho, antecipo, posso argumentar mais adiante, tem pouco ou nada a ver com o 64. Completamente diferente. Vamos discutir isso mais adiante. Então, é uma hipótese sobre isso. Por que militarização? É claro que é o assunto, eu acho que as duas grandes novidades da conjuntura presente é a entrada em cena de duas coisas. Nós não imaginávamos que existia no Brasil, que é extrema-direita. Não extrema-direita no sentido folclórico, residual, que sempre existiu. Há pesquisas sobre o consumo de literatura neonazi no Brasil, que muita gente assusta nessa presente circunstância, mas que sempre houve, sempre aconteceu. Agora a extrema-direita com o governo. Isso é novo. Mutatis mutandis, embora não seja essa a comparação, nós podemos discutir isso mais adiante. É como se... eu não diria, bom, a comparação agora vai. Como se a linha dura, em 64, fosse o governo. Não era. Ela estava no porão. O governo era a auto-oficialidade, que, no entanto, mobilizava a linha dura. Não dá para separar as duas coisas, que estão tentando fazer, mas não vem ao caso. Então, do lado tem essa novidade da extrema-direita com o governo. É o primeiro governo de extrema-direita no mundo, digamos, mundo ocidental, uma palavra horrorosa, não dá para comparar, tem gente que compara com o Duterte é diferente, mas enfim. Mas ela é, digamos assim, puro sangue. Ela é puro sangue, esse é novo. As outras, raramente tem uma puro sangue, bom, nem na Itália é puro sangue, tem os dois, tem o Salvini, agora que já suplantou o pobre lá dos 5 estrelas ao Di Maio. Bom, mas voltando. Nesse momento, eu não vou tratar muito. Não vou fazer a enésima especulação sobre o caráter do bolsonarismo. Ela existe, são muitas interessantes, tem maior interesse, mas, enfim, a gente aí não vai longe. Mas vamos tentar entender. A outra é esse comeback dos militares. A volta dos militares pelo voto, ninguém estava imaginando, muito menos a esquerda, digamos, oficial, enfim, nós também estamos boiando. Não dá para dizer, eu não era isso. Nesse momento não dá para dizer, mas eu não sou. Porque vai apanhar, vai apanhar mais para aprender a não ser besta, porque vai do mesmo jeito. Então não adianta dizer não era. Então nós não estávamos prestando atenção nisso, inclusive estávamos achando que havia uma lua de mel. Porque o lupetismo havia ressuscitado o projeto Brasil Potência do Geisel. Então todo mundo, eu estou falando, onde é que eu estou falando? Deixa eu morder a língua. Bom, então nós não estamos prestando atenção nisso. E isso é uma coisa que tem que ser pensada. Está aí. Está aí não só pela vice-presidência, não só pelo fato passado militar do encarregado do executivo nesse momento, mas é um retorno, é uma volta que ninguém tinha pensado nesses termos. De modo que nós fomos tomados de surpresa absoluta. Nós não prestamos atenção. Isso que é verdade. E agora é tarde. É tarde pelo seguinte, porque eu já pesquisa é uma palavra muito pedante, mas eu andei atrás, com prejuízo, e vejo que as pessoas estão começando a se reunir agora. A marcar congresso, fazendo edital de convocação, pesquisa sobre Forças Armadas, porque estamos recomeçando do zero. Tem pesquisadores clássicos, aqui em Campinas tem, aliás, na Unicamp foi um dos primeiros núcleos de estudos estratégicos, logo depois
no fim da ditadura, que mesmo nos últimos anos. Convocaram os militares, como o Cavanhari, lembra do Cavanhari? Começou por aqui, eles começaram a se interessar por isso. Mas mesmo assim a esquerda não ligava muito, porque militar é assunto encerrado, já decidido o diagnóstico fechado, acabou, não se estuda mais. Então, mesmo agora, procurando material para me instruir, para além dos jornalões, eu vejo que os poucos pesquisadores, que eu não vou dar o nome, porque eu posso omitir vários, mas eu li alguns, pouquíssimos, inclusive tem um último que eu vi que saiu, mas o livro é difícil de encontrar porque ele foi recém-lançado e não se encontra mais porque a editora faliu, não por causa do assunto. E eu não sei se ele é daqui da casa ou não, da Univers. Eu vi, foi um debate, eu vi o vídeo lá no CEDEM, na Unesp, ele chama Guillaume Sais, sobre os militares e desenvolvimento econômico no Brasil, que vai desde os jacobinos, 1880, passando depois pelo tenentismo, pela Revolução de 30 e chega ao Estado Novo. Mas, enfim, é uma pesquisa histórica, temos que conhecer. Então, na mesa estava o Paulo Cunha, tem o João Roberto Martins, que está pesquisando, tem um veterano, que é o Rizeri de Oliveira. Então, os que, enfim, estão aí. Não temos ideia. Então, eu estou dando uma aqui estou arriscando palpites numa área que eu não sou pesquisador. Isso precisa fazer pesquisa para saber. Então, eu vou, como todo mundo, especular em cima dessa crônica de expectativas que eu estava fazendo. Então, a primeira coisa a observar é que nós não prestamos atenção porque o que eles estavam fazendo no governo Temer. Eles começaram o desembarque no governo Temer. O Gabinete de Segurança Institucional foi recriada na gestão Temer. A voz dominante na gestão Temer, nós sempre ficamos o foco na corrupção e esquecemos o outro lado. Era o Etchegoyen. Bom, estou falando os nomes, tanto faz, pode prender, arrebentar. O Etchegoyen é de uma tradicional família golpista de militares do Rio Grande do Sul. O nome Etchegoyen é basco. É uma família, tem inclusive o tio Etchegoyen, foi um dos dirigentes, um dos diretores, como é que se diz isso? Comandantes, digamos assim, da Casa da Morte em Petrópolis. E foi mencionado na Comissão da Verdade, houve um processo para retirar o nome do tio e assim por diante. Enfim, ele tem faca na boca. E é adversário do Vilas Boas. Ele era a favor da intervenção federal no Rio de Janeiro, do Temer, e o Vilas Boas era contra. Se estranharam. A gente sabe dessas coisas porque lê jornalão. Onde é que eu soube dessas coisas? Lendo a revista Piauí. E o que é hegemonia? Hegemonia é isso. A melhor revista do Brasil, inclusive de oposição, que se compra em banca de jornal, é a revista de banqueiros. Não chegamos a esse ponto. É isso. E eu leio com prazer, com interesse. Tem coisas muito boas. Sobretudo com aquela lenga-lenga. Os jornalistas são de esquerda, recebem palpites. Boas partes dos artigos que saem lá, a gente de esquerda recomenda para eles. Olha, saiu tal coisa no New York, saiu tal coisa na New Left Review, saiu tal coisa na Alemanha. Eles publicam. A gente lê, porque é o público dele. Enfim, continuamos. O progressismo, o bloco hegemônico progressista está funcionando, está produzindo uma revista boa. Bom, então, a gente sabe... Eu sei dessas coisas, não é que estou enfronhada, só porque você fica leitor fanático de jornal e sabe, então, que houve um estranhamento. Aí você começa a ver declarações do Arco da Velha, que a gente passou desapercebido. Esse artigo, chama-se Mal-Estar na Caserna, saiu em março do ano passado, quando todo mundo aqui presente dava com favas contadas que a eleição, como era, digamos, a teleologia do assim chamado golpe de 2016, era para ter um desembarque apoteótico tucano com Alckmin e companhia. Na verdade, o Serra tentou ter uma carona para ser o primeiro-ministro do Michel, como eles diziam, e não deu certo, aí foi o Alckmin, mas estava ninguém... em sã consciência, duvidava que seria, portanto, o Alckmin, ninguém prestava atenção no que estava acontecendo. Bom, e o que aconteceu?
o que aconteceu? Nós não prestamos atenção nesse outro lado que estava tomando providências e que a gente não sabia. Bom, bom, aí eu vou estar antecipando um pouquinho, porque acho que eu só estou exagerando com essa lenga-lenga. Então, 2 pontos. Então, nós não sabemos, nós estamos falando do inimigo. Nada mais, nada menos. Desembarcaram no governo Temer, organizaram o governo Temer, reorganizaram o gabinete de segurança institucional e prepararam digamos, foram consultados discretamente várias vezes sobre o rumo do impeachment e o seu desfecho. Tudo bem. Parece que consultados deram um sinal verde, mas também não participaram. Essa é uma parte interessante. O vice-presidente atual fez declarações polêmicas, como se sabe, e as declarações polêmicas foram sobre a corrupção no governo Temer, que o outro lado das Forças Armadas estava organizando, dizendo, olha, se for o caso, nós vamos intervir. Porque é impossível, é intolerável, chegou a um nível tal, a corrupção é escandaloso, é chocante, a população está indignada, e faz parte do papel moral de dirigente intelectual e moral desse país, desde a proclamação da República, nós intervirmos. Aí foi discretamente afastado, depois de elogiado, mas, enfim, ninguém estava prestando atenção nessas coisas. Então, já havia uma forte presença organizacional militar no governo Temer, preparando o desembarque tucano, que para ele seria anódino. Ultraliberal, ou mais ou menos, isso é absolutamente indiferente, desde que a política orçamentária de reequipamento das Forças Armadas, troló, esse é o mantra deles, seja assegurada, coisa que nos governos petistas tinham sido assegurado. Isso é o mais impressionante. Então, outra coisa que fazia que nós não percebêssemos o que tiver, não é conspiração, não, mas tinha que perceber essas coisas. Não percebêssemos, era a nossa ilusão de que eles eram legalistas e que, portanto, nós os estávamos incentivando deixando correr e estimulando o programa nuclear brasileiro, o projeto nuclear brasileiro, comandado pelo almirante Othon, até que o Othon caiu. Aí tinha alguma coisa no ar que nós não percebemos. Mais os submarinos do Sarkozy, mais os aviões suecos, assim, para a gente era lua de mel e ninguém percebia que haveria alguma anomalia, alguma dissonância, alguma, enfim, cisão entre os dois lados. E a coisa foi continuando, até que se começou a perceber que eles tinham alguma coisa que ver. Nós não sabemos, eles quem? Que lado? Que é organizado ou não, tinha alguma coisa que ver, quando veio o famoso Twitter do Vilas Boas na véspera do habeas corpus da prisão em segunda instância. Aí ele deu o recado. Bateu no muro, pessoal. Daqui não passa. Prestem atenção que vocês, pessoal, são os 11 cangaceiros lá do Supremo. Olha só, em parênteses. Nós passamos a vida inteira dizendo que tinha 400 picaretas no Congresso e 11 picaretas no Supremo. E hoje estamos defendendo nas instituições. Não estou dizendo que nós façamos frente única com a extrema-direita, mas tem alguma coisa aí que... Algum bonde foi perdido, eu não sei qual é, vamos tentar identificar, mas enfim. Ficamos 20 anos na Europa, a gente está toda hora na Europa, tem colegas europeus, assim por diante, 20 anos bombardeando a União Europeia como o ápice da governança da austeridade neoliberal. Quando ela começa a ruir, nós pulamos de banda, a civilização está acabando. Aí por aí vai. Bom, aí, enfim, voltando. Naquele momento, houve 2 leituras do Twitter do Vilas Boas. Eu estou falando aqui ao dizer Mané, porque não é esse o meu ramo, não conheço, não frequento, não entrevisto, mas eu leio, é bom ler os caras que convivem com esses caras e deixam transparecer algumas coisas. Nesse momento, qual era o raciocínio do Vilas Boas? Reacionarismo visceral, antipovo. Claro, bom, isso é um DNA, não diria que é o DNA deles, porque eles eram povo.
no tempo do Benjamin Constant, eles eram um povo. E no tempo da fundação da velha escola militar, na Praia Vermelha, era o primeiro, eu acho que... bom, eu não gostaria de conhecer melhor isso, mas vou atrás. Possivelmente era a primeira escola militar, digamos assim, da esfera ocidental, que não era militarista. Eles eram positivistas. E, portanto, para um positivista de estrita observância kantiano, militar, metafísica, trevas medievais, é tudo a mesma coisa. E eles falavam isso, de modo que, num certo momento, a escola militar na Praia Vermelha era uma espécie de academia de literatura, sociologia, tinha um jornal interessante. Eles faziam de tudo, menos guerra, preparação para a guerra, ciências militares. Tinha os militares de carreira que vinham lá de baixo e tinha os acadêmicos que eles consideravam os granfinos, os jacobinos, jacobinos, assim, por exemplo, faziam pregação e que faziam concurso de poesia, eram pacifistas. Era um negócio impressionante. E eles eram... Esse lado popular da sua gente esquece. E tem a coisa interessante, eu acho, foi meu colega, eu gosto muito dele, foi meu colega, a professora que foi, professor João Quartinho de Moraes, eu acho que o livro dele é precioso, a gente não precisa concordar, não é necessário isso, a esquerda militar, porque ele recupera essas coisas óbvias, que passam, depois tem Coluna Prestes, tal, tem 35. É claro, comunista é sempre golpista, militarista, sempre, não, mas é uma esquerda militar que tem raiz histórica, precisa ser pesquisada, e segundo na tese do João, vai até a luta armada. A luta armada ainda é o último capítulo de uma coisa chamada Coluna Prestes, 35. Assim, e a gente esquece que em 64, além dos sindicalistas, muito mais do que sindicalistas, muito mais do que a razia, a devastação, a decapitação, a violência foi feita no baixo clero militar. Esses eram os inimigos. E quando, aí a tese deles, eu acho, quando, em certo momento, desaparece a esquerda militar, nós perdemos alguma coisa. É incrível dizer isso, a essa altura do campeonato, quando desaparece algo, depois de 64, que é aniquilada, desaparece alguma coisa como uma esquerda militar, os anarquistas aqui me perdoem, mas alguma coisa no Brasil se perdeu. Os famosos oficiais, progressistas, nacionalistas do pré-64, era com gente com a qual se conversava. Era isso. O famoso dispositivo militar do Janck, na última hora deu chabu, não era, veja só, não era algo impensável, subalterno, uma capitulação mental e política, conversar politicamente com militares de esquerda, que eram de esquerda, inclusive, boa parte do Partido Comunista. Está no nosso lado, a gente esquece dessas coisas. Essa tradição, isso desapareceu das Forças Armadas, de modo que torna mais complicado ainda o que está ocorrendo agora, esse fenômeno extraordinário que todo mundo está apostando nos militares para tirar o homem de lá. Isso é inacreditável, a esquerda está lá. Se existisse ainda essa esquerda militar lá de trás, se tivesse algum resíduo organizado, até que a gente podia encarar uma coisa dessa, mas hoje não tem mais, mas enfim. Voltamos então. Então, no caso do Vilas Boas, ele está mais ou menos sugerindo o seguinte, isso se vê nas entrelinhas e entrevistas, então tem que ir atrás. É claro que tenha o antipopular visceral, e esse antipopular visceral já tinha sido incrementado por uma, digamos, uma ruptura fundamental para eles inadmissível, por duas coisas. O divórcio. Nós achávamos que estava indo, nós percebíamos à distância que as coisas estavam indo bem, o divórcio foi Comissão Nacional da Verdade, não engoliram até agora, e não tem volta, não tem perdão. E o fato é que nós fizemos uma Comissão Nacional da Verdade, meia boca de conciliação, entregamos tudo e mais alguma coisa. E com isso compramos um inimigo mortal. Grande estratégia. Mas eu não estava nesse time, então tanto faz. Mas a gente sofre a consequência. Segundo, a declaração, realmente uma obra-prima de estratégia política, logo depois da votação da admissibilidade do impeachment, autocrítica nas altas cúpulas. O que fizemos de errado? Esquecemos de converter os militares à democracia através de uma reforma do seu currículo. Bom,
enterraram a última pá de cal. Isso é sagrado, não se mexe na educação militar. Não tem conversa. Tem conversa. Podia elogiar o Benjamin Constant, e por diante, mas aí a ruptura foi total. Aí não tem conversa, não dá mais. Mas, num certo momento, tinha outra coisa que nos interessa mais. Não sei se isso foi propagado estrategicamente ou é sentimento, era o seguinte. Veja só, nós, isso é segredo de Polichinelo, nós somos o poder tutelar dessa república desde sempre. Não tem, aí está na Constituição, que vem da Constituição da ditadura. Então está lá, consagrado, nosso. A última palavra é sempre nossa. E, portanto, somos responsáveis do que tudo que possa ocorrer. Nesse momento, se vocês aí no Supremo não prestem atenção e coloquem no páreo eleitoral, que era o líder das pesquisas, dando esse habeas corpus, alguém que vai concorrer e possivelmente, seguramente ganhar, estando sub júdice, e já para 1/3 do eleitorado com alcunha de corrupto, ladrão, e que pode ser preso a qualquer momento, presidente da República, vai ter alguma coisa que nós não poderemos controlar. Essa é a leitura otimista. Sobretudo, aquilo que sempre ocorreu nas Forças Armadas Brasileiras, desde que o mundo existe, que é o seguinte: vota-se esse habeas corpus, 48 horas depois, um coronel qualquer sai com uma coluna de tanques e cerca Curitiba. Daqui não entra nem sai ninguém. O que a gente faz? É claro que eu mando prender o coronel, mas esse coronel representa 1/3 das Forças Armadas. Aí o que eu faço com os outros quartéis, com as outras casernas? E aí como é que faz? E se isso se associa a uma greve de PMs, que acontece e se multiplica por aí? Nós temos efetivos para controlar isso? Então, há uma medida de prudência elementar que diz o seguinte: esses caras estão pressentindo o pior. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Eles estão fazendo um diagnóstico da conjuntura da sociedade que nós não estamos sabendo qual é. Bom, fizeram esse diagnóstico, nós não sabemos qual é, e embarcaram nessa aventura que é a eleição do personagem. Essa decisão foi uma decisão de Estado. Eu estou fingindo que sou expert em assuntos militares, por favor. Hein? Isso aqui é um seminário, depois a gente conversa e retifica todos os pontos. Então, tem muita coisa pela frente ainda. Essa decisão foi uma decisão de Estado-Maior ou meia dúzia de caras do círculo militar ou do clube militar se reuniram com outros de pijama, com comando, sem comando? O que a gente faz? Assim que eles tinham presciência de que o plano todo que foi traçado desde 2015, 2016, que culminaria na volta, na alternância política, porque o motivo principal da derrubada, da decapitação da ex-presidente é o fato de que o governismo, o petismo, estava ficando forte demais. Não tinha mais alternância. E classe dirigente política brasileira, os negócios políticos, 20 anos fora da rapadura, é intragável. Então, eles puxaram o tapete. Puxaram o tapete, abriram a caixa de Pandora, tiraram a tampa de cima do esgoto político e negocial brasileiro. Aí acho que agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eles já chegaram à conclusão, inclusive, chutando que nem impeachment resolve mais. Por isso o cara vai ficar até o fim. Eu acho que vai ficar até o fim do mandato. Porque impeachment não resolve mais. Olha aí o que deu. Então, o que fazer? Um outro impeachment para quê? Então, nós não sabemos eu acho que o pior de tudo é que nem eles sabem, de fato, o que eles querem ao terem entrado nessa... É uma aventura. Essa aventura que, enfim, pressionado pela conjuntura, que faz com que esse cara vai ganhar a eleição. Eu imagino que o Mourão, que agora pousa de moderado, não tenha consultado os seus coleguinhas para dizer, olha, entro ou não entro? Por enquanto está dando Alckmin, mas se esse cara ganha, melhor a gente... Plano de contingência é isso. Eles estão me convocando como um espantalho para dizer, olha, não pense na brincadeira de impeachment, porque lá atrás vem um milico da pesada.
Só que eles não contavam, nem militares, nem os próprios que imaginaram a jogada, que esse espantalho seria um atrativo. É o que está ocorrendo agora. Então, todo mundo que está tentando empurrar é porque esse espantalho virou uma atração, uma solução de razoabilidade por aí afora. Então, começa por aí. Eu acho que eles não sabem, nós não sabemos qual é o projeto. Na verdade é isso. Em 64 não tinha projeto também. O projeto apareceu meses e meses depois, apareceu um ano depois. 64 no início, no princípio era apenas uma quartelada para acabar com os comunistas dentro do exército, sindicalistas e por diante, e facilitar a vitória, pelo menos os civis assim, vitória ou do Lacerda ou do Juscelino Kubitschek na eleição do fim do ano. Não deu isso, e no andar da carruagem, um outro plano apareceu, aí ficou os 20 anos como o Rui Coelho havia previsto. Então, nós não sabemos o que é. Então, aí começam as especulações. Eu acho que uma vez a coisa acontecida, há uma espécie de grande estratégia em movimento. Essa grande estratégia, resumindo, resumindo não, chutando, não é um resumo de uma pesquisa científica, chutando. É o seguinte, nós juntamos o poder mediático de rede social das ruas mobilizador, que deu 48 milhões de votos, com uma racionalidade institucional que nós comandaremos. Então, se junta, é uma estratégia em pinça. Todo mundo lembra da estratégia em pinça, do projeto democrático popular, o popular democrático, não me lembro mais como é que era. Você tinha um movimento social, e a grande marcha através das instituições, essa pinça se fecharia mais adiante, haveria o grande salto e a transformação estrutural. Ninguém imaginava que um lado dessa pinça se institucionalizaria a ponto de ser confundido com o establishment, que no momento de autodefesa chutou o elo mais fraco, as feras, para manter os anéis, e o lado movimentista social sofreria o mesmo destino da institucionalização, fazem parte da conduta da política de pacificação social, como se queira dizer. Essa foi a estratégia da pinça. Essa estratégia de pinça essa é uma ideia que está num artigo muito bom de alguns militantes no site, na revista digital Passa a Palavra, chamado Veja Como a Coisa Virou, Olha Como a Coisa Virou. Essa estratégia foi replicada pela extrema-direita, que ganhou as eleições. Eles fizeram exatamente a mesma coisa. E isso com uma força descomunal, porque sem financiamento, mesmo os irmãos Koch da vida, ninguém põe 1 milhão de pessoas na Paulista com irmãos Koch dando dólares, não existe. Então, houve uma hipermobilização nacional, por um lado, e um projeto institucional correndo pelo parlamento, usando a Constituição, usando o Supremo para chegar lá. E a pinça se fechou. Esse mesmo projeto de 2 pernas, eu acho que está em curso nesse momento com os militares que chegaram lá. Em janeiro eram mais de 100, atualmente eu nem sei, todo mundo perdeu a conta, e o número de generais se multiplicou no Planalto, são acho que 8 ou 9. Enfim, essa estratégia funcionou. E, em função disso, eles pegaram no voo, os 4% do Alckmin pintaram mais ou menos em julho e agosto, e eles já estavam lá. E nesse momento, fechou-se alguma coisa. Nós não sabemos o que diz o encarregado do executivo disse com o Vilas Boas, aquela nossa conversa, o que foi combinado. Pode ser que não tenha conversado nada, tenham jogado pôquer, não foi nada, pode ser um jogo de cena, mas isso fechou. Fechou e está aí, e aí é opinião, vale tanto como qualquer outra opinião. Eu acho que essa tete-a-tete de gigantes, esse confronto permanente que nos aluga diariamente há 6 meses entre ideólogos e racionalidade militar, é make-believe. É uma grande estratégia, são 2 pernas. Nós estamos diante da inauguração
de algo de uma extrema-direita que governa, então você mobiliza a rua permanentemente, está aí. Não estamos correndo atrás o tempo todo, você mobiliza a rua durante o tempo todo, dizendo asneiras ou fazendo disparates, decretos impossíveis que não serão derrubados, é para isso mesmo. Quando você fica na rua, o outro lado governa. Está governando, nós não estamos prestando atenção no que eles estão fazendo nesse governo. Está lá nas entrelinhas, está conversando com a Lúdia a respeito disso, são barbaridades, estão legalizadas. E a ideia, eu acho, que é de legalizar violações constantes. E essas violações já vêm de antes, não começaram agora, há 6 meses. A conversa é fiada. As violações vêm de antes. Agora estão acelerando e legalizando. Isso está sendo feito. Então, você tem governo e você tem... São as duas pinças funcionando como governo. Essa é a coisa nova. Então, a gente imagina, não, eles não vão governar porque uma coisa é um projeto inteiramente destrutivo. Mas tem o outro lado, de institucionalização, legalização dessa destrutividade. Se junta. Então, nós imaginamos, e ainda tem essa estratégia elementar de qualquer guerra, desde o tempo do Clausewitz, desde contra-informação, que você faz essa cortina, essa fumaça toda, e todo mundo acha que eles estão brigando, e fica torcendo para um lado ou para o outro, quando, na verdade, já estão governando. Já estão governando, e não há possibilidade de dissidência, de decisão nisso. Por quê? Primeiro, os militares, não sabemos ainda que projeto, eles voltaram através do cara e do voto, e ele só se legitimou, só conseguiu chegar lá porque tinha um aval dos militares que já haviam vetado as outras possibilidades. Então, é um pacto que não tem como um sair do outro. Você imagina, por isso que não funciona. Empichamos o cara, tem 3.000 razões, uma mais criminosa do que o outro. Tem maioria no Congresso, pum, para fora. E aí? Qual é a nossa legitimidade? Primeiro, o impeachment é uma coisa traumática. Segundo, ele teve 48 milhões de votos. Então, portanto, nós somos golpistas. E aí, para onde vai a nossa credibilidade, a nossa racionalidade, a moderação do Mourão e por aí afora? Bom, aí nós começamos, pega lá, puxa declarações de todos eles, dos oito porquinhos estrelados que estão lá. Uma é pior que a outra, em termos ideológicos, mas todos dizem barbaridades. Todos querem aniquilar tudo, todos querem aniquilar a Índia, todos querem aprofundar o negócio, tudo. E está na cara. Quando perguntaram 2 dias depois da posse para o Heleno, Globo News, eu vi, General Heleno, o que o senhor acha do discurso de posse do presidente que fala que finalmente essa eleição livrou o Brasil do socialismo? Mas onde havia socialismo no Brasil, general? Por favor, disse a jornalista. Bom, é verdade, isso é um excesso retórico. Socialismo não havia, mas nós estávamos à beira de... A beira do socialismo é desde 64 que nós ouvimos essa conversa. Nós estamos sempre à beira do socialismo. E isso sempre existirá. Bom, então, esse lado, a moderação racional de um lado e o outro lado, os malucos. Quando estão governando, são duas pernas. Estão inventando, inclusive, a primeira presidência através de rede social, do presidente que governa através de perfis. Mas, se ele governar só através de perfis, não se sustentaria. Mas tem um outro lado que vai sustentá-lo. Então, não dá para dissociar. De modo que nós temos uma coisa nova entrando nesse limiar que nós não estamos conseguindo definir direito. Aí, essa coisa nova, bom, aí suscita especulações. O que significa essa volta dos militares? Porque, na verdade, mesmo que seja com apoio de rede e rua e perfil, são os militares que distribuem as cartas, não tem conversa. E só um exemplo que me ocorreu agora dessa parceria indestrutível, a barbaridade de ontem à noite, que eram as cadeirinhas de bebê em carro. De onde é que saiu? Saiu do gabinete do luminar, do bom senso da infraestrutura, que é o general Tarcísio. Nem general, ele não fez toda a carreira militar. Portanto, é do Tarcísio que saiu isso. Não é de um maluco qualquer, de um Herodes qualquer que quer matar a criancinha no trânsito. Não é. Então, a gente não está percebendo o que significa isso. Bom, então, uma possibilidade, eu queria falar mais coisa, mas se houver tempo eu falo. Uma possibilidade é o seguinte, aí comecei a prestar atenção, enfim, o pé de boi, começa a mandar vir livro, literatura, estudar, assim por diante, que é a coisa que a gente faz. Eu sou professor, então, e dou aula, tem que estudar. Ninguém inventou outra fórmula. Aí começa a estudar e começa a perceber o seguinte,
as Forças Armadas, em vários países do centro e da periferia, mas sobretudo no centro, que é o mais espantoso, o Exército, mais particularmente, é a instituição mais admirável, mais confiável em vários lugares. O mais surpreendente, e no Brasil, começa no Brasil. Então eles sabiam disso. Esse é o dado fundamental. Agora vamos e voltamos é baseado nisso. Nós somos o melhor avaliados no Brasil, de longe, de longe. E eles, portanto, eles não podem perder isso. Então, o negócio tem que tutelar o homem, tem que calibrar, mas o homem vai continuar fazendo isso até o fim do mandato, não tenho a menor dúvida, vai fazendo isso. O mais surpreendente é o seguinte, eu estava vendo estatística, aí encomendei bibliografia e fiquei estudando. Uma estatística dizia o seguinte, na França da Revolução Francesa, na França, o grau de confiança, pesquisa, os Ibope francês lá, não me lembro mais o nome, dos políticos é 9%. Convido para um cafezinho, bom, café não é novidade, quem adivinhar quem está no topo da lista da confiança? Claro, eu acabei de falar, as Forças Armadas. Quanto? 80%. O fenômeno que eles estão analisando na França chama-se o despertar das Forças Armadas. E no caso da França, não é tão grave quanto no Brasil, mas é uma coisa complicada, porque eles têm, primeiro, no histórico deles, uma derrota militar para a Alemanha em 1940 e, portanto, ocupação e humilhação da ocupação, humilhação militar. Segundo lugar, a tradição de colaboração. Depois, 10 anos depois da libertação, a perda da Indochina. E, sobretudo, a Guerra da Argélia e a tortura. Aí acabou. A tortura, que é a escola francesa de tortura, que é a nossa. Eles exportaram o know-how, há um livro magnífico da Anne-Marie Robin sobre isso, The French School, sobre a escola francesa de tortura, guerra revolucionária, contra-revolucionária, que eles aprenderam na Indochina, onde perderam, foram para a Argélia e depois foi exportada pela Escola das Américas no Panamá e difundida do Brasil até Cone Sul todo, América Central. É know-how francês. Então, com isso, a Guerra da Argélia, o trauma das Forças Armadas torturando, lembro da campanha do Sartre, assim por diante, depois veio em 68, foi a paz de Cal, acabou. A reputação das Forças Armadas francesas, que não era grande coisa, da Guerra da Argélia. Em 68 foi para o lixo. A última pá de cal foi em 68, não se falava mais. Aos poucos eles começam a voltar, sobretudo no fim dos anos 90 e todos os anos 2000 e sobretudo depois de 2001. Aí começa o antiterrorismo. Aí a coisa começa a fazer sentido. Da vigilância das Forças Armadas diante da ameaça terrorista, por aí vai. Mas nas pesquisas que eles fazem, o que está aparecendo com as Forças Armadas? Na França, não estamos falando de periferia detonada como a nossa. Falando da França. Falando da França que eu pude estudar. Estão falando do quê? Diante o termo francês é délitement, alguma coisa que vai se esfarinhando, vai se rachando, vai desmoronando, vai virando areia, vai afundando, do Estado, das instituições democráticas do pós-guerra, dos partidos, dos sindicatos, da economia, da desigualdade, da desmoralização nacional com o aumento da desigualdade, por aí vai, com a imigração. Depois a desmoralização total do establishment faz com que emerja como uma última organização ou instituição confiável as Forças Armadas. E, num seguinte sentido, aí nós já começamos a ver uma coisa semelhante à periferia. A periferia ainda no Brasil ainda a ficha não caiu nesse sentido, mas lá o mais curioso é o seguinte: quais são os grandes argumentos? Os grandes argumentos para essa ressurreição do prestígio, e é um prestígio material das Forças Armadas francesas, não só porque a indústria bélica francesa é de excelência, por aí vende para o mundo inteiro, nós compramos submarinos através do Sarkozy, teve no Maracutaia, mas enfim, eles vendem. O fundamental é o seguinte, numa sociedade de desigualdade que cresce exponencialmente, não como a nossa é o último círculo, mas que cresce exponencialmente, é o último refúgio do quê? Da meritocracia, da ascensão social, do reconhecimento do valor moral das pessoas, tudo aquilo que não é neoliberal, digamos assim.
Bom, é claro que tem autoridade, disciplina, hierarquia, assim por diante, senão não é Forças Armadas. Mas isso já é reconhecido como um valor, pelo menos lá. Pelo menos lá, nisso existe. Ó, a força de atração disso, a desigualdade aumenta. E o único lugar em que existe mobilidade social ascendente pelo mérito é nas Forças Armadas. Então, eles recrutam. Como não são mais profissionais, elas são totalmente profissionalizadas, tem um engajamento como você vai procurar um refúgio, um emprego, assim por diante, uma empresa. Então, funcionam como uma empresa, nesse sentido. Ora, e mais do que isso, eles começaram pelos departamentos de ultramar, as antigas colônias, que é um eufemismo, para fazer o quê? Atender as populações vulneráveis através da força do serviço social, das Forças Armadas, da disciplina, da cultura, da história, da educação, obviamente. Começa por lá, não estão tão aperfeiçoados como nós. Bom, imaginando esse quadro, bom, e o argumento final, esse é o argumento francês. Eu li os livros que eu li sobre isso. O argumento final é o seguinte: nós nos consideramos o último, é o título de um capítulo, inclusive, o último recurso. Depois de nós, é o dilúvio. É exatamente isso. Nós somos o último recurso. Racionalidade, organização, hierarquia, disciplina, moral, meritocracia, conhecimento e ascensão social. Nada disso existe mais na sociedade francesa. E veio o presidente bourboniano, que é o Macron, aprofundou isso ainda mais. Aprofundou isso a mais. Então, você imagina o que significa o prestígio das Forças Armadas, com uma diferença. Função de polícia não é conosco. Aí é uma degradação dessa excelência militar, função de polícia, nós temos bom gendarme, assim por diante. Isso é com eles. Eles é que vão reprimir, eles vão organizar a paz social, a coesão social. Tem Ministério da Coesão Social na França. Então, isso é... Ora, isso significa uma outra peculiaridade. Aí eu já entro, eu estou economizando vários capítulos do meu assunto, mas eu quero chegar lá. Uma outra peculiaridade é o seguinte: essa organização de excelência meritocrática, o que ela faz nos últimos 20 anos na França, através das Nações Unidas e da OTAN? Intervenções, missões no exterior e no interior, na questão do terrorismo. Essas intervenções nos transformaram em empreendimentos de excelência na gestão de quê? De crises. Ora, passam a ser, então, convocados, começam a se multiplicar as parcerias entre grandes empresas e Forças Armadas, porque são os experts na gestão de crise, emergência e urgência, nesse ambiente econômico conflagrado, internacional e internacional, por uma guerra, que é uma guerra econômica. Quem é expert em guerra e intervenção são os militares. Bom, isto está acontecendo, de certa maneira, no mundo todo é um exagero, eu conheço muito pouco, mas eu peguei outro dia, citado por uma autora, chamada Maria Alice Carvalho de Rezende, que está lançando um livro sobre as Forças Armadas para o século XXI, aqui no Brasil, e mais 2 pesquisadores, cujo nome não me recordo. Um dos reis chama-se Raposo, o sobrenome, a outra é uma moça, eu peço perdão para me esquecer. O primeiro nome acho que era Sheila. O livro está saindo agora, não li. Claro que seria o primeiro a comprar. Num certo momento, ela diz o seguinte, ela cita o ex-comandante do Exército no Chile, dando uma aula inaugural numa universidade qualquer, uns 2 anos atrás. Não saberia dizer em espanhol. Ele diz o seguinte, mas em espanhol seria mais engraçadinho. Seria, la empresa mais querida de Chile hoje são as Forças Armadas. Nós somos uma empresa, que é a empresa mais eficiente, mais bem avaliada e mais querida de Chile. Bom, o passado recente deles, dá para imaginar o que significa essa reabilitação empresarial do Exército. Ora, então, nós estamos começando a perceber que essa reavaliação do Exército é a última reserva moral, é o último recurso diante de uma decomposição social acelerada e, ao mesmo tempo, é um empreendimento. É um exército de mercado, como diz um artigo de um israelense, que eu já vou citar, chamado Yigal Levi,
Se chama Essência do Exército de Mercado. Ora, há uma interpenetração entre racionalidade empresarial, podemos chamar de neoliberal, mas isso não vem ao caso, e racionalidade militar nesse momento, que culmina nessa consagração e nesse retorno dos militares. No caso dos Estados Unidos, a gente pode analisar a parte, é outra coisa. Aí o negócio é diferente. Embora já esteja aparecendo nos Estados Unidos, veja um livro do Yascha Mounk, O Povo contra a Democracia, tem um capítulo breve, 2, 3 páginas nos Estados Unidos, em que há uma coisa surpreendente. Nas pesquisas estão começando a aparecer as pessoas favoráveis à intervenção militar, ao governo militar e ao... Bom, o prestígio das Forças Armadas sempre foi grande nos Estados Unidos, mas um governo militar entre os jovens, já está em 20 e poucos %. Dá o que pensar. Ora, de modo que, se a gente voltar então para o caso brasileiro, onde é que estão os militares? Eles estão em postos estratégicos de gestão, de comando da infraestrutura, a minas e energia, e, portanto, é um know-how militar para um ressurgimento empreendedor, empresarial no Estado, no qual eu não acredito. A estagnação econômica, a estagnação é secular, veio para ficar, já está há 20 anos a economia perdeu o dinamismo, está estagnada. Ora, mas eles estão seguramente imaginando, nós somos os últimos, é o último recurso como classe dirigente no Brasil. E isso num momento de fragilidade em que não existe nem unanimidade nas próprias forças, porque não se trata, não é uma ocupação do poder, como foi em 64, que você tem uma hierarquia militar e o chefe, o comandante era o presidente. Aqui não. Aqui não. Aqui é um braço, digamos, organizacional das Forças Armadas que se ocupa o executivo e tutela os mais deslocados, mas não pode dispensá-los, porque governa, a legitimidade vem disso. Então, há alguma coisa que está, digamos, está rolando aí que nós ainda temos que descobrir e que vai derrubando certas hipóteses. Uma delas é a ideia de que possa haver um projeto, digamos, geoestratégico dos militares nesse momento, como sempre foi no Brasil. Isso está caindo por terra. Está caindo por terra, é como se nós estivéssemos presenciando uma espécie de substituição do que foi digamos, os tecnopols na era tucana, que terminaram depois uma fusão entre intelectuais e banqueiros. Mais adiante vieram quem como classe dirigente, como projeto de classe dirigente, um novo projeto de poder, sindicalistas e fundos de pensão. Foi para o brejo. Classe política está completamente enterrada, sepultada, desmoralizada, absolutamente incapaz de qualquer tipo de iniciativa. O que sobra? Nós. Nós, a alta oficialidade graduada, porque aí as nossas instituições são meritocráticas, tem promoção social, tem trabalho social, tem social work with guns, aí a coisa começa a ficar diferente. Então, está havendo uma transição perversa daquilo que esse israelense chamou exército de mercado, que são as Forças Armadas em sociedades pós-militares. A ideia de nação em armas desapareceu. A ideia de serviço militar não faz mais sentido, nem no Brasil por razões de dinheiro. Tem dinheiro para pagar a refeição para os pobres infelizes que se apresentam como recruta. E o modelo, agora é uma hipótese, o modelo desse... Quem percebeu um pouquinho disso, essa moça, bom, moça porque é simpática, mas enfim, na casa dos 5, a Maria Alice, ela percebeu, olha, a tradição territorialista do Exército, só li uma entrevista dela, estou deduzindo, do Exército Brasileiro, está desaparecendo. O poder territorialista, defesa do território e das populações que estão nesse território, portanto, a tutela sobre isso, que é uma extensão, digamos, do poder colonial, do Estado colonial. As Forças Armadas são sempre um instrumento de defesa do Estado, de defesa do Estado pelo controle do território, que é o que se chamar de poder territorialista. Está sendo substituído por alguma coisa, eu estou agora acrescentando, que está no ARRIG, é o poder capitalista,
Então, a nova organização empresarial do Exército tem a ver com esse poder capitalista, portanto, eles serão classe dirigente capitalista. Coisa que não aconteceu em 64. Isso é uma coisa absolutamente nova. Bom, esse é um ponto. Esse é um ponto. E, portanto, nós começamos a compreender o que significa as Forças Armadas Americanas quando elas se apresentaram no Oriente Médio, nas primeiras guerras de conquista do Grande Oriente Médio, já desde a batalha, na Primeira Guerra do Golfo, se apresentaram como forças profissionais e terceirizadas com firmas de segurança para garantir a segurança de quem dos profissionais que são os militares. Bom, sem falar em outras coisas que vem pela frente. Ora, esses autores israelenses estão dizendo o seguinte: o modelo do exército de mercado é o israelense. Eles têm N análises de terceirizações, do recrutamento, das fases do serviço militar, que lá é obrigatório e universal, o serviço dos reservistas. Os reservistas têm que, de 2 em 2 anos, prestar novamente serviço militar, porque está em guerra permanentemente. Como é que isso está sendo terceirizado? Como está se fundindo com a indústria, com a economia, de modo que é um exército de mercado, nesse sentido pós-fordista, digamos assim. Não é mais a grande superfície fabril que eram os exércitos que vêm desde a Segunda Guerra Mundial. Desapareceram, são exércitos profissionais. Só que em Israel tem uma coisa para nós que é uma crucial importância. E não está dito nesses termos, que eu penso mais ou menos o seguinte. No outro dia, nós estávamos comentando na quarta-feira, de um livro de um fulano chamado Jeff Halpers, que é um ativista israelense, que escreve muito sobre Israel, e tem um livro chamado A Guerra contra o Povo. E ele tem uma tese, a gente parece ovo de Colombo, a gente fica até envergonhado, mas as pessoas esperar todo esse tempo ler um livro de 400 páginas para demonstrar isso. Ele diz o seguinte: de onde é que vem, digamos, a força geopolítica de um Estado minúsculo no deserto como Israel? Falar do lobby israelense nos Estados Unidos explica muita coisa, mas não explica tudo. Falar da tutela americana ou do guarda-chuva americano também explica muita coisa, mas isso é consequência. Isso não é a causa. O que significa? Por que ele é esse paradigma militar, exportador de arma, fabricante, know-how militar, e digamos, estrategicamente, enfim, é um minúsculo país. Bom, ele é intrigante, diz o seguinte: do ponto de vista do conflito árabe-israelense ou no conflito palestino, a ocupação não faz muito sentido. A ocupação não faz, eles poderiam perfeitamente fazer a paz, dividir os territórios, com os palestinos subordinados. Não existe nenhuma ameaça estratégica credível no mundo e no Oriente Médio. Eles são a maior potência nuclear, uma potência militar, são uma potência nuclear, tecnologicamente anos-luz na frente, com amparo americano, não há o que temer. Então, por que manter permanentemente essa situação de conflito? Como diz um grande filósofo israelense chamado Adi Ofir, essa catastrofização permanente da vida nacional em Israel. Eu estava falando de diferir o desastre final. É uma população, uma sociedade que vive à beira do cataclisma final, porque a solução em Israel é uma solução, como disse o Benny Morris, que é um especialista israelense de direita, dos refugiados, a solução israelense é apocalíptica. Não tem solução. O dano que nós fizemos e vice-versa é inegociável. Mas isso é metade da verdade. Mesmo isso seria negociável. Então, o que diz esse Jeff Halpers? Ele diz o seguinte: não interessa fazer a paz. Não é apenas a enganação de sempre, não interessa por uma razão tão simples, mas ninguém descobriu até então. Não interessa fazer a paz, porque a paz, o conflito e a ocupação para nós é o melhor negócio. Não é apenas de ocupação territorial, colonização, assim por diante. É o melhor negócio porque nós vendemos um know-how inestimável no mundo inteiro, que é o governo de populações ocupadas. E o mundo tende a ser cada vez mais um governo de populações ocupadas. E nós disso entendemos. Então nós temos, de um lado, um exército inteiramente empresarial, fundido com o mundo dos negócios, da indústria bélica, até o tipo de relacionamento entre oficiais e recrutas, são empregados que têm um job. E, ao mesmo tempo, nós somos uma força
exponencial, paradigmática, modelar de controle anti-insurrecional, porque nós controlamos uma população majoritária maior do que a nossa, que vive num permanente pesadelo da insurreição possível sendo massacrada. E, portanto, nós temos técnicas de vigilância, de controle, de armamento, de checkpoint, tudo que se possa imaginar, a começar pelo uso político dos drones. Quando eles começaram, nós exportamos isso. Portanto, nós somos um exército organizacional, um exército de mercado, um exército pós-fordista, um exército pós-grandes plantas industriais, e, ao mesmo tempo, um exército de contra-insurgência permanente contra a sua própria população, e fundimos isso. Esse é o modelo. Ora, eu acho que o nosso modelo tende a isso. Se o país não acabar antes, porque o problema do Brasil é o seguinte, eles têm, eu acho que esse é o plano de contingência que se tem, é o planejamento. Nós somos o último recurso nessa acepção. Seguramente, não tem que entrar no cálculo, mas se o país acabar antes, vocês vão fazer o quê? Vão fazer isso, onde é que vai ser exercido isso? Aonde? Na Patagônia? Porque o país acaba antes. Não estão percebendo? Bom, a percepção de que o país pode acabar antes e, portanto, eles são o último recurso, quem aventou essa hipótese, em outubro, meados de outubro do ano passado, foi lá num seminário. Nosso seminário acontecem coisas. Um texto do Marildo Menegatti, comentando uma butada de acho que é engenheiro de produção da Federal Fluminense, chamado Marco Aurélio Cabral Pinto, e elaborou uma coisa chamada teoria da dependência militar. É uma analogia com a teoria da dependência, mas então não vem ao caso. O Marildo leu a entrevista, viu acho que uma palestra do rapaz, e elaborou em cima. Eu estou estilizando também as conclusões do Marildo, na presença do Marildo, ele não discordou e tal, acho que é possível fazer isso. O que ele estilizou em cima é o seguinte: os militares, cuja configuração agora, eu estou dizendo, é essa, exército de mercado e contra-insurgência juntos, e o modelo é, sobretudo, israelense, não é à toa a aproximação com Israel, entre outras coisas, vem por aí. Diz o seguinte: os militares tiraram a conclusão antes, muito antes, a ficha está caindo agora no mainstream, muito antes da esquerda. A esquerda nem pensa nisso. A esquerda sempre pensa em progresso do capitalismo. O capitalismo sempre vai progredir. É uma ascensão permanente, sempre se reinventando, assim por diante. Mas eles perceberam que a nossa estagnação secular já dura mais de 20 anos, alguma coisa quer dizer. E quer dizer outras coisas, que a ideia de Brasil potência é uma bobagem, de uma antiga geração de militares. Então isso já era. E, portanto, a nossa razão de ser como militares fica comprometida, porque desde sempre a nossa razão de ser era o que era? Era a industrialização. Sem industrialização não existe forças armadas, em condições de exercer as suas funções clássicas de forças armadas. Não tem indústria bélica, não tem exército, tem apenas um pelotão colonial que importa armamento, como foi há um século atrás no Brasil. De modo que eles chegaram à conclusão de que acabou. Isso não vão dizer jamais publicamente, mas a desindustrialização, o salto, já estamos a duas revoluções tecnológicas atrasado, não vai mais ocorrer. E, portanto, uma sociedade estagnada e desindustrializada é uma sociedade sem coesão, uma sociedade que tende a desabar a qualquer momento. E, portanto, nós somos o último recurso. E, por outro lado, estamos vendendo know-how empresarial, gerencial, estamos no governo para demonstrar isso, fomos convocados para isso, inclusive nos autoconvocamos. E, por outro lado, como essa desindustrialização ela é de desmontagem da sociedade, nós somos o último recurso contra-insurrecional, mas sem insurgência nenhuma. Não tem comunismo, não tem movimento socialista, não tem nenhum confronto, nada. Vai ter uma sucessão de motins, de luta nas ruas, de fábricas paradas, de greves selvagens, isso vai ter, de movimentos sociais que vão para as cabeças, que vão para a lua, isso vai ter. Então, nós somos
a força, ao mesmo tempo, empresarial e contra-insurrecional, sem insurreição. Não tem insurgência no Brasil. Essas duas coisas têm que se casar. E nós somos o último recurso estratégico para controlar isso. Olha, isso é uma possibilidade. Eu acho que dá um pouco de... É um chute. Mas dá um pouco de sentido para esse mosaico, esse caleidoscópio, que nós estamos vivendo, esse pesadelo, que a gente está feito barata tonta, há 7 meses a contar da eleição, sem saber para que lado correr, bombardeado por barbaridades todos os dias, que a gente vai correndo atrás. Mas as criancinhas, no fundo, no automóvel, e o exame toxicológico dos caminhoneiros que estão lá no rebite, vão se matar, mas a gente vai correndo atrás disso,